Agora a gente deixa o esporte para falar um pouquinho das notícias do Brasil, porque o ex-marqueteiro do PT, João Santana, reafirmou ao juiz Sérgio Moro que o ex-presidente Lula sabia sim dos pagamentos em Caixa 2. O publicitário e a mulher dele, Mônica Moura, prestaram depoimento agora no processo do sítio de Atibaia, no interior paulista. João Santana e Mônica Moura foram ouvidos como testemunhas de acusação. Lula é acusado de ter recebido propina das construtoras Odebrecht e OAS por meio de reformas no imóvel. Em troca, ele teria facilitado a obtenção de contratos dessas construtoras com a Petrobras. Apesar do sítio não estar em nome de Lula, a Força-Tarefa da Lava Jato afirma que o ex-presidente é de fato o proprietário do imóvel. As investigações apontam que entre 2012 e 2016, Lula e a família estiveram no local 111 vezes. Um barco até com o nome de Marisa Letícia e frascos de remédios no banheiro também são usados como provas pela acusação. No depoimento que prestou nesta segunda, João Santana disse desconhecer a origem do dinheiro das reformas do sítio. Mas tanto ele quanto a esposa, Mônica Moura, admitiram ter sido pagos com Caixa 2 pela empreiteira Odebrecht. O marqueteiro afirmou ainda que Lula tinha conhecimento de todos os pagamentos não contabilizados. Eu nunca soube a origem do dinheiro do Caixa 2. Então, muito menos especificamente se via desses contratos da Petrobras. Porque eu me referi com ele tempos depois e cobrando atrasos de pagamento que estavam ocorrendo quando o Palocci falhava, quando o PT era um degrau. Então eu entrei umas 2 ou 3 vezes e falei com o presidente. Eu deduzia que ele sabia exatamente do que estava se tratando. Mônica Moura disse que o dinheiro irregular era pago em espécie ou depositado numa conta de João Santana na Suíça. Segundo a empresária, o esquema não se restringia apenas ao PT. Em todas as campanhas que fizemos, e gostaria de reiterar aqui o que já falei outras vezes, tanto perante o excelentíssimo senhor juiz, quanto na época da minha colaboração, não existe campanha política no Brasil sem dinheiro não contabilizado, ou quer dizer, Caixa 2. Não se faz. Se alguém disser que faz, não está falando a verdade. A defesa do ex-presidente Lula nega as acusações e afirma que ele não é o proprietário do imóvel. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, busca apoio de governadores agora para a votação da reforma da Previdência prevista para esse mês. Na tentativa, então, de atingir 308 votos que são necessários, aí o governo já admite novas mudanças no texto. Barulho no aeroporto. Os parlamentares que desembarcavam ouviam o protesto de centrais sindicais e entidades de classe. O principal alvo, a reforma da Previdência, fonte das maiores polêmicas nesta retomada dos trabalhos no Congresso, mas não a única. A pauta de 2018 contém outros temas controversos, como a privatização da Eletrobras, o respeito ao teto salarial do funcionalismo, o fim do foro privilegiado, o pedido de cassação do deputado Paulo Maluf, ajustes na reforma trabalhista, a regulação de serviços de transporte por aplicativos, a exploração de jogos de azar, medidas voltadas à segurança pública, mudanças nos planos de saúde, entre outros temas. A lista é longa e o tempo curto. Por causa das eleições, o Congresso deve funcionar para valer só neste primeiro semestre. E essa falta de tempo é uma dificuldade a mais para a votação da reforma da Previdência. Nesta segunda, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, consultou governadores na residência oficial. Ele também pretende conversar com deputados e prometeu manter a reforma no cronograma de votações até o dia 20. Se até lá o governo não conseguir os 308 votos para aprovar o texto, Maia poderá retirá-lo da pauta. O presidente Rodrigo pediu que nos esforcemos no sentido de construirmos uma agenda mínima que possa unificar estados e o Congresso Nacional em relação a questões previdenciárias, que são urgentes. A ideia é a gente juntar isso tudo num pacote só, com o apoio dos governadores, e tentarmos agora, em fevereiro, ou no começo de março, aprovar essa agenda mínima no Congresso Nacional. Para conquistar votos, o relator da reforma admite atenuar ainda mais as medidas. Nenhuma delas está definida, porque todas elas dependem de voto. Qual é o efeito que tem em cada um dos partidos de eventuais mudanças, mudança tal ou qual? Não adianta fazer a mudança se não tivermos consequências de voto dentro das bancadas.
O Supremo Tribunal Federal arquivou uma investigação contra o presidente do MDB, o senador Romero Jucá, por suposto desvio de verbas públicas federais em obras no município de Cantá, em Roraima. A decisão é do ministro Marco Aurélio Mello. A Procuradoria-Geral da República havia pedido o arquivamento por 2 motivos: a ausência de provas contra o parlamentar e também a prescrição dos crimes que teriam sido cometidos entre os anos de 99 e 2001. A deputada federal Cristiane Brasil se diz vítima de uma campanha difamatória e pede que o Supremo Tribunal Federal decida o quanto antes se ela pode ou não ser ministra do Trabalho. Impedida de assumir o cargo por decisão da Justiça, a filha de Roberto Jefferson foi alvo de novas denúncias nesse fim de semana. Condenada em ação trabalhista e investigada por suspeita de associação ao tráfico, Cristiane Brasil tem mais um obstáculo na tentativa de assumir o Ministério do Trabalho. Em áudio divulgado neste domingo, pelo Fantástico da TV Globo, a parlamentar cobra votos de funcionários públicos. Na época, em 2014, Cristiane estava licenciada da Câmara de Vereadores, comandava a Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida do Rio de Janeiro e tentava se eleger deputada federal. Se eu perder a eleição de deputada federal, eu preciso de 70 mil votos. Eu fiz quase 30, agora são 70 mil. No dia seguinte eu perco a secretaria. No outro dia, vocês perdem emprego. Em outro trecho, Cristiane pede aos servidores que pressionem os familiares a votarem nela também. Pro marido, meu querido, vai querer pagar minhas calcinhas? Então me ajude. Se amanhã vocês ficarem desempregados, como é que vai ser a vida de vocês? Vai ficar um pouquinho mais complicado, não é? O desgaste causado pela nomeação faz com que, nos bastidores, algumas lideranças do PTB trabalhem para indicar outro nome. O movimento, por enquanto, é discreto, já que a deputada é filha do presidente do partido, Roberto Jefferson. No governo, pelo menos por enquanto, a indicação continua. Nós não vamos solicitar que o PTB faça qualquer outra indicação. Nós entendemos que o fato de alguém ter perdido uma ação trabalhista não significa que essa pessoa seja imoral ou amoral. A oposição já pensa diferente. O senador Randolfo Rodrigues, da Rede, deve entrar nesta terça-feira com mais uma ação popular pedindo a garantia do bloqueio da posse de Cristiane. O motivo da ação é a denúncia gravíssima por associação ao tráfico e abuso da máquina administrativa. Não permitiremos, em nenhuma circunstância, que essa senhora ocupe um cargo no primeiro escalão da República. Em nota endereçada à presidente do STF, Cristiane Brasil pede à ministra Carmen Lúcia que julgue a questão o mais rápido possível.
Olá, muito boa tarde. A TV Estadão recebe hoje o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela participação. Deputado Rodrigo Maia, do Democrata do Rio de Janeiro. A gente vai conversar um pouquinho sobre reforma da Previdência, sobre o ano do Legislativo, agora em 2018, e também sobre sucessão presidencial. Deputado, o presidente Michel Temer começou uma investida aí nas TVs, programas de rádio, para falar sobre a necessidade da aprovação da reforma da Previdência. O senhor vê isso como uma maneira que pode ajudar, uma fórmula aí para ajudar a aprovação no Congresso? Olha, quanto mais pessoas falando, e o presidente da República falando, sempre ajuda, mostrando a importância que a reforma tem, né? Aquilo que está se propondo, criar um sistema que seja igual entre o setor público e o setor privado, que é uma demanda muito grande da sociedade, que acabe essa distorção entre o setor público e o setor privado. Então, acho que a participação ativa do governo é fundamental, ajuda, e a gente precisa dar o passo adiante, mostrar para o cidadão que, na verdade, não está se tirando direito nenhum. E o que é se garantir com a reforma da Previdência? É um país equilibrado, que com esse equilíbrio a gente vai ter condições de crescer mais, de gerar milhões de empregos, né? Então, acho que isso tudo é muito importante que a sociedade compreenda, né? Que a Previdência, esse novo sistema previdenciário, né? Quer dizer, que essa aprovação significa que a gente vai ter um país com as suas contas organizadas, como a conta da nossa casa, e a gente vai ter condições com esse equilíbrio de gerar emprego, que eu acho que essa é a principal ferramenta de qualquer política social, é gerar milhões de empregos no Brasil. O senhor tinha colocado o prazo final de fevereiro para aprovação da reforma na Câmara dos Deputados. Isso. O senhor mantém esse prazo? O senhor acha que o governo está perto de conseguir os 308 votos necessários? Como anda a contabilidade da reforma? Olha, agora que vai começar a parte mais intensa na Câmara, conversando com cada um dos deputados e deputadas. Eu não tenho muita noção do número, mas eu acho que a gente tem, trabalhando de forma conjunta com todos os líderes dos partidos que defendem a votação, a gente tem chance de chegar, sim, a 308. Ele é muito importante, né? Então a gente tem que chamar um a um, olhar olho no olho, mostrar aos deputados qual vai ser o impacto para a vida do cidadão simples, essa aprovação, explicar para o deputado, para ele poder ter tranquilidade na base, que o trabalhador, né, não vai ser afetado de forma nenhuma, que o que a gente quer exatamente é o contrário, garantindo a igualdade, vai significar que o trabalhador que ganha um salário mínimo, que hoje se aposenta com 65 anos, né, que aquele que ganha mais no serviço público ou também no regime do INSS, também ao longo do tempo vai se aposentar com 65 anos. Todos terão a mesma idade mínima daqui a alguns anos. Então, a reforma é para isso, é para garantir que tanto aquele que ganha um salário mínimo vai se aposentar, como já se aposenta hoje com 65 anos, mas aquele que ganha mais no serviço público ou no próprio regime do INSS também vai se aposentar com 65 anos, igualando essa condição. O senhor acredita que a reforma possa ser uma reforminha, como muitos aí têm dito, e acabar virando só uma reforma que estabelece a idade mínima? Olha, eu acho que o ideal é que a gente pudesse fazer a reforma do sistema inteiro, mas Previdência é um assunto muito polêmico no mundo inteiro, não é só no Brasil. Eu não conheço um país que tenha feito uma reforma da Previdência tudo de uma vez. Então, o que eu acho é que a gente podendo dar um passo de cada vez também é bom. O ideal é que a gente tivesse feito a reforma que o governo encaminhou, que mexia em 4 variáveis importantes, mas você viu que foi difícil. Porque você pode lembrar quais são os 4? Você tinha a mudança do regime geral, né, para a idade mínima, você tinha o do servidor público, também a que parava, você tinha a aposentadoria rural, que se organizava, não estava tirando direitos de ninguém, se organizava apenas as contas individuais e fazia uma mudança no BPC, no benefício de prestação continuada, né? Também não mexia no valor, mexia só um pouco na idade. Mas você vê, você conseguiu trazer 4 variáveis para a mesma disputa, acabou que não teve condições de avançar daquela forma. Então eu não vejo como, por mais que tecnicamente, do ponto de vista fiscal, o ideal era fazer uma reforma completa, eu não vejo as condições para que a gente faça tudo de uma vez. A sociedade ainda está muito confusa, a sociedade apoia essa igualdade, o regime geral igual ao regime público, né? A sociedade apoia isso, né? Mas a sociedade em relação quando a gente fala, o regime vai ficar sem dinheiro, as pessoas não acreditam ainda nisso. Então a gente tem que ter uma capacidade ao longo dos anos de comunicar melhor para mostrar, olha, se não fizer reforma, essa parte agora e o restante depois, vai ficar sem dinheiro para pagar as aposentadorias. Mas essa parte da comunicação, ela não foi bem feita. A gente não conseguiu ainda mostrar isso para a base da sociedade. A parte do regime
público e privado igual, a sociedade apoia, tem mais de 60% de aprovação para isso. Então, eu não sou daqueles que acham que fazer um pouco é ruim. Claro, o ideal é fazer tudo, mas se a gente puder dar um passo à frente, a gente já vai deixar a situação fiscal um pouco melhor para o próximo presidente. Isso que é importante. Nós temos no ano que vem, projetando aí, nós tivemos o início de debate da equipe econômica, que eu disse que eu não vou tratar esse ano, da regra de ouro. Sim. Né? Nós vamos ter que já iniciar o debate para 19 se o teto de gasto será cumprido sem a reforma da Previdência. Então, mesmo que não se faça o ideal, qualquer avanço já ajuda a gente olhar 19 com mais tranquilidade. E o próximo presidente vai ter as condições de organizar melhor, né, toda essa parte da reforma dos gastos públicos, que hoje ficam muito na burocracia, não vão para o cidadão. Então, a gente precisa fazer uma mudança dos gastos públicos, onde o dinheiro que o cidadão paga de impostos chegue na ponta, chegue na sociedade, que infelizmente hoje não chega. Você falou da possibilidade do próximo presidente. Esse próximo presidente poderá ser o senhor? Não, alguns amigos alguns partidos acham que eu podia colocar meu nome. Eu acho que se ao longo do tempo, né, essa hipótese virar em algum apoio de fato na sociedade, eu posso discutir isso mais na frente. O senhor chegou a citar um teto de intenção de voto. Não, mas aquilo ali foi só um... Foi um chute aí? Um chute. Eu acho que não é isso. Eu acho que tem que ter um projeto que a gente garanta uma transformação para o país. Né? Eu acho que o mundo está vivendo uma revolução tecnológica e o Brasil não pode ficar fora disso. Então a gente precisa de um projeto que tenha isso como base, que a gente possa aproveitar toda essa revolução tecnológica em benefício da sociedade. E acho que isso a gente tem condição de fazer, mas a gente precisa ter um projeto que algum candidato represente. Eu quero fazer parte desse projeto, que eu acho que é um projeto que tem relação com a minha geração, né, que participa ativamente disso. Agora, quem é o nome? Vamos construir um pouco mais na frente, acho que está cedo para tratar disso. Tem que ser um nome, o senhor acha? Um nome para defender esse legado do governo? Um nome do centro ou não necessariamente? Eu não estou tratando do governo, né? O governo está sendo defendido pelo governo. Tudo bem, mas o partido é um dos que compõem o centro. Teria que ser um nome do centro? Ou você acha que duas candidaturas são viáveis? Eu acho que um nome que represente essa agenda. Essa é uma agenda... Reformista. É mais do que reformista, é fazer uma transformação. Eu acho que as coisas estão andando com uma velocidade tão grande que a gente precisa começar a olhar o processo de transformação do Brasil. E a base disso, para a gente acabar com esse Estado inchado, burocrático, que atrapalha a vida das pessoas, que interfere na vida das pessoas, a gente precisa de um candidato que olhe essa questão como um ponto principal. De que forma que você tem um novo Estado, um Estado onde um Estado mais simples e um Estado onde a tecnologia nos ajude a que a sociedade possa, de fato, né, participar dos benefícios do Estado, não ser usada pelo Estado brasileiro como é hoje. Entendi. Aqui em São Paulo, deputado, os aliados do governador Geraldo Alckmin pleiteiam aí, talvez, entregar uma vice na chapa para o DEM. O senhor cogita essa hipótese, diz que ainda não resolveu uma candidatura, mas participar de uma aliança com o PSDB seria possível para o seu partido? Nós temos alianças com o PSDB, inclusive no estado de São Paulo. Isso não é o problema. O problema é encontrar um projeto. Todos os partidos, ou uma parte delas, têm intenção de ter um candidato. Se vai viabilizar ou não é outra coisa. Se a gente viabilizar, melhor. Se a gente não viabilizar, é claro que o PSDB é um dos partidos que tem conversa, claro. Entendi. No centro também existe o Henrique Meirelles, né? Claro. O ministro da Fazenda, Isso. que defende muito a reforma da Previdência, assim como o senhor. Quer dizer que os dois disputariam o mesmo voto, o senhor concorda ou não? Em tese, sim. Isso é uma dinâmica da eleição, nós estamos muito longe, né? Agora... Quanto vai estar perto? Existe um prazo para o DEM? Infelizmente, a crise política é tão grande, né? A crise que a gente vive, que mesmo já estando na eleição, nós estamos muito longe da eleição. Tem que esperar um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue pautar e aprovar a Previdência. Isso é uma prioridade para aquelas pessoas que querem garantir um futuro para as próximas gerações, né? Vamos, depois da Previdência, colocar uma agenda na Câmara com o tema da segurança pública, que é muito importante, né? Com temas da agenda microeconômica para dinamizar alguns setores da economia para que eles voltem a gerar emprego. Então, nós temos uma agenda que está na frente da eleição.
A eleição vai ficar um pouco mais para frente. Tem a Eletrobras, né? A questão da Eletrobras tem também. A privatização da Eletrobras, com a preocupação na revitalização do Rio São Francisco, com a preocupação que os deputados nordestinos têm com muita força. Então, acho que tem uma agenda importante, microeconômica, tem a estrutural, que é a Previdência, e depois tem a segurança pública, que eu acho que ela é muito importante, que a gente possa avançar também numa melhora da legislação de combate ao tráfico de drogas e armas no Brasil. Hoje o presidente Michel Temer disse que Lula não está fora, não dá para considerar o Lula que está fora do baralho, mesmo com essa condenação em segunda instância. O senhor pensa da mesma forma? Como é que o senhor avalia a condenação em segunda instância do ex-presidente semana passada? É o que eu disse, a justiça decidiu, está decidido. A questão política agora é um problema que é do PT, não é nosso. Mas interfere em todo esse jogo. O presidente Lula tem a força dele, claro que tem a força dele. Disputando ou não, ele terá um peso importante na eleição, menor do que aparece hoje nas pesquisas, do meu ponto de vista. Agora, é claro que sempre tem um peso. Menor porque o senhor não acredita na capacidade de transferência de votos, talvez? Não é só isso, é porque eu acho que por falta de uma candidatura de oposição a ele, os nomes ainda estão poucos conhecidos, ele acaba ficando com um patamar de intenção de voto maior do que, na verdade, ele terá, se ele for candidato, ou quanto ele pode transferir. Então, eu acho que a participação do Lula ele foi presidente do Brasil, tem muito apoio, mas eu acho que o apoio que ele tem, ele hoje está distorcido nas pesquisas. Eu acho que será menor do que está colocado, para transferir ou para disputar. E a esquerda dividida o atrapalha, o senhor acha ou não? Não, eu acho que sem o Lula, na hipótese do Lula não ser candidato, eu acho que vai ter um quadro mais pulverizado de candidatos dos dois campos. Entendi. Queria perguntar para o senhor sobre uma matéria que foi publicada pelo jornal O Globo, a respeito de visitas do senhor na sede da Odebrecht. Isso. Foi muito falado ontem, no mesmo dia que teria tido um depósito para o seu pai, né? Queria saber qual é a posição do senhor sobre isso. Um absurdo. Ninguém falou que eu tinha ido buscar dinheiro. Inventaram essa tese, não tem nada disso, não é verdade. O escritório que eles dizem que vão também não era nosso, entendeu? Não tinha ninguém nosso nesse escritório naquela época. Então, são contradições uma atrás da outra. Mas foi feito o depósito ou não? Naquele mesmo dia? Não. O que estão dizendo é que eu fui na Odebrecht e me deram recurso. Eu não recebi recurso nenhum da Odebrecht de Caixa 2, o que recebi é uma doação de 2 empresas ligadas ao Odebrecht 2000, está tudo registrado. Então, o que foi doado está registrado. Agora, não tem nenhuma relação, nenhum dos delatores, mesmo falando mentiras, falou em nenhum momento que eu fui ao Odebrecht para tratar disso. Pode prejudicar o senhor numa possível corrida presidencial? Sempre atrapalha, mas eu acho que as nossas explicações, a nossa transparência e o andar do inquérito vão provar que essas informações elas são contraditórias, não são verdadeiras, e o inquérito vai ser arquivado. Tá bom, deputado, agradeço a atenção. Mais uma última pergunta. A convenção do DEM, que pode definir aí se você vai ter um candidato, está marcado ou não? Acho que é 8 de março, né? 8 de março. Então não está tão longe. Logo depois do carnaval. É isso. Obrigada, viu? Obrigada por você que nos acompanhou. Tchau, tchau.